Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo Andrei. Eu sou o Alex. E esse é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje vamos falar de um esporte que já foi falado aqui anteriormente no podcast, quando eu estava gravando solito. E agora tem o Alex, então a gente vai ser uma conversa, né? Um pouco sobre um esporte que tem a ver com bolas de cortiça e mesas de jantar, livro. Vocês devem saber que esporte é, mas já a gente conta. Vamos lá. E o episódio de hoje, então, é sobre o tênis de mesa. Esse esporte aí que eu já falei várias vezes, já tivemos convidados aqui no podcast pra gente conversar um pouco sobre, mas quero saber de ti aí, Alex, como é que é a tua experiência com o tênis de mesa? Já jogou bastante? Ultimamente, inclusive, tem sido, acho que, minha maior experiência. Eu tenho jogado bastante. E tem sido muito bom. Em toda a vida eu gostei de tênis de mesa, mas diferente, eu não fazia aposta por bombom com a minha família. Acho que em casa, na verdade, talvez seja o único que joga. Eu, na verdade, sou o único que joga muitas coisas, né, lá em casa. Mas independentemente disso, é algo que eu gosto bastante. Tipo assim, eu até brinco com as pessoas falando que eu jogo ping-pong e não tênis de mesa. Porque eu não sou nem um pouco profissional, não pensem, não se iludam com isso. Mas eu aprendi que ping-pong e tênis de mesa tem mais diferença do que a gente imagina. Pô, isso é verdade. Vocês vão ver a gente mudando o microfone. Sempre acontece um monte de coisa quando a gente vai gravar. Hoje não foi diferente. Então a gente tá improvisando com um microfone só. Mas uma das coisas muito interessantes sobre isso, primeiro, que né, na minha casa valia bombom. Valia bombom as vitórias e derrotas, principalmente com a minha mãe. Outra coisa também é que o tênis de mesa, pra mim, eu sempre joguei tênis de mesa. Eu nunca joguei ping-pong. Então, meu pai sempre foi meio cri-cri com regras de jogos. Então ele dizia assim: tu sabe jogar a regra, então por que tu não joga a regra certa? Então a gente tinha a mesa em casa e acabava que a gente jogava o tênis de mesa mesmo. A gente ia pro terraço de casa e jogava o tênis de mesa. Cara, verão era eu, minha mãe. A gente devia fazer outras coisas, talvez. Mas era eu e minha mãe depois do almoço por uma hora e meia seguida jogando. Calor desgraçado, mas a gente curtia jogar, era muito massa. Mas, a grande questão agora é que a gente tem aí alguns assuntos para conversar. A última vez que eu gravei o podcast foi esse, né, sobre tênis de mesa, foi lá em 2023, logo no início do podcast. E aí agora, então, a gente tem o retorno desse assunto com várias coisas muito legais tendo acontecido na história do tênis de mesa brasileiro. Mas, antes da gente trazer esses pontos, antes da gente trazer tudo isso, vamos falar um pouco sobre a origem do esporte. Parecido com, inclusive, com o que a gente já conversou sobre o basquete, parecido com o basquete, o tênis de mesa ele surge como um esporte ou como uma brincadeira, muito por causa daquela coisa de não, a gente tem que jogar, a gente tem que se mexer, fazer alguma coisa enquanto estamos no ambiente frio. Só que a diferença do basquete para o tênis de mesa é que o tênis de mesa se deu lá na Inglaterra, né, como uma adaptação do tênis de quadra, no caso aí para ser dentro dos jogos, dentro de casa, né, no caso, já que o tênis de quadra tinha que ser na rua, e tempo chuvoso, todo aquele cenário de filme que a gente vê de Londres, Dançando na chuva. nublado, tu olha assim, tu pensa, nossa, que cidade péssima. Deve ser isso que eles viviam, e aí eles disseram, não, a gente tem que conseguir jogar tênis dentro de casa. E aí improvisaram com várias coisas. Tu já fez isso de improvisar esporte dentro da tua casa? Então, outros esportes, com certeza. Eu vou aprender como que mexe nisso aqui. Eu ainda tô meio com medo de encostar nele e quebrar. Outros esportes eu já fiz dentro de casa, com certeza, mas com tênis de mesa eu fazia na escola. Bom, nem sempre a gente conseguia estar lá na mesa de tênis de mesa, né? Na mesa pra jogar. Talvez não era aula de educação física, ou talvez a gente estava só com um horário vago, mas estava dentro da sala de aula. Então a gente pegava as mesas, as carteiras, né, da sala, juntava, sei lá, umas 4, colocava os estojos ou caderno, sei lá, fazia um monte de barreiras assim. Mas podia usar até o próprio caderno como raquete também. Sempre tinha alguém que tinha uma bolinha de desodorante Rolon. Então, a gente sempre dava um jeito e sempre dava pra Se fazer. alguém não tinha a bolinha, alguém tava com desodorante na mochila e aí fazia ter.
a gente espera que sempre tenha alguém com desodorante, né? Eu confesso, quando eu era, sei lá, um jovem adolescente, uns 12 anos de idade, a gente não pensava muito nisso. Mas sempre tinha alguém, sempre dava um jeito. E isso é legal, né? A maneira como o esporte ele consegue ser adaptado, né? E basicamente ele nasceu de uma adaptação de poder. Nossa, agora que eu vi o. Parecendo o Nino do Castelo rá tim o esporte em si nasceu de uma adaptação de um esporte que não era possível ser praticado em condições adversas do clima, né? Não era possível ser praticado o tênis se você não pode sair de casa. Não tem jeito, né? É diferente. A gente até falou do basquete, mas o basquete ele, geralmente é praticado em lugares que podem ser tanto abertos quanto fechados. Mas o tênis não. Ele precisa, normalmente até hoje em dia tem arenas de tênis e tal, mas você pensa em uma quadra de tênis, normalmente você vai pensar, eu tenho que sair de casa para ir até lá. Mesma coisa do basquete. E para conseguir praticar eles dentro de casa, o tênis de mesa passou a ser uma boa alternativa. Sim, não, e tem uma questão que é interessante também, de que é a improvisação da gente se adaptar ao que o que o sistema oferece. Então, na minha casa, meu pai vai ouvir, vai concordar, ele ficava bravo que, né, a gente jogava futebol na garagem, a gente jogava futebol na sala. O que me salvava é que minha mãe estava jogando com a gente muitas vezes. Então ele não brigava. Uma das coisas que é interessante é isso. As pessoas tinham essa necessidade de jogar, de fazer alguma coisa. Então, pô, como é que a gente faz isso? E aí, óbvio que sempre começa das maneiras mais esquisitas possíveis, né? Então, bola de cortiça é uma bola feita de um material que não é para se jogar tênis de mesa, não é para jogar ping-pong. E aí, então, acontece essa bizarrice de tu ter livro como raquete, ter uma bola que não é. E às vezes até se jogava também em mesa de sinuca. Então, se adaptava para as diversos improvisos, né? Mas, e aí então, teve a evolução desse equipamento, teve a evolução de como que esse jogo é jogado. E as primeiras bolas, raquetes e tudo mais, a gente tem visto, inclusive, se a gente for ver, as primeiras a serem criadas foi o que deu o nome do ping-pong. Foi o que deu o termo do ping-pong. Criado pela empresa inglesa J-Jax, que eles registraram a marca em 1901. Então, o que acontece? Né? As pessoas criaram o esporte, criaram a brincadeira, o jogo, pensando, eu vou ter isso, a gente vai jogar isso dentro de casa, só que faz barulho, né? Bom, e aí essa empresa foi lá e patenteou o nome Ping Pong como nome da marca, né? Como um brinquedo e tudo mais, porque era uma loja de brinquedos aqui. Então como era usado madeira, depois, né, de pararem de usar livros, outras coisas como basquete, como raquete, começaram a utilizar então a madeira, usar, né, outras formas aí e fazer esse barulho do ping-pong. Aí, o que passou então a acontecer é que foi registrado e aí então as pessoas disseram, tá, então a gente tem que dar outro nome, tem que dar um nome pro esporte, né, já que pegaram o ping-pong, em 1901, né, que foi depois que essa empresa J-Jax registrou a marca, então os outros fabricantes passaram a usar o nome tênis de mesa. E aí, depois inclusive essa Jax vendeu os direitos do nome Ping Pong para os Parker Brothers, que é outra empresa também. Mas o esporte, que era encarado como brincadeira, começou a virar fenômeno mundial. E vamos só dar uma repassada aí rapidamente de quando que começou, na verdade, isso. A ideia, né, eu acabei pulando aqui essa parte, mas foi no final do século XIX que isso começou. Então a gente vê aí que o final do século XIX foi importante para o basquete, para o tênis de mesa, foi importante para vários esportes, futebol americano também, aí a gente comentou no último episódio. Então, depois disso, muitas coisas começaram a acontecer. Acho que não sei se concorda comigo, Alex, que parece que é um desenvolvimento natural das coisas, que
que várias coisas foram criadas a partir dessa época aí, final do século XIX, muitas coisas que a gente conhece hoje foram criadas a partir daí. Acho que até, talvez por causa da tecnologia tendo, né, não a tecnologia com eletrônicos, mas tecnologia de fabricação de coisas começou a ser algo muito bom, muito crescente aí. Calma aí. Isso, agora tá aprendendo. Pô, Revolução Industrial, tudo isso, acaba ajudando em todos esses aspectos, né? Até por conta de questão de material também, a gente consegue ver essa evolução, né? Era algo muito, não sei a palavra certa pra usar, mas tipo, era muito, tem isso aqui, a gente joga com isso, a gente quer se divertir, vai usar isso. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão vendo, não, isso aqui pode ser até melhor, e não sei exatamente como que foram os primeiros testes para saber que algo ajudava, que era melhor no quesito de esporte, né, de usar isso mesmo, mas com certeza isso influenciou muito, e como você falou também sobre o basquete, sobre o futebol americano, é dessa mesma maneira, né, são esportes também que hoje em dia a gente vê, assim como o tênis de mesa também, e não consegue imaginar exatamente como foi que eles conseguiam praticar com um material diferente, que era totalmente usado de uma outra maneira, né? Mas tanto com as bolas, né, quanto com as raquetes em relação ao tênis de mesa, é algo que foi muito importante para que se tivesse essa diferenciação, especificamente falando, de uma coisa para outra, de uma brincadeira para um esporte, né? Sim. Uma adaptação que a gente faz em casa para algo que hoje em dia é conhecido internacionalmente. Sim. Não, perfeito. E aí tem até... tem outras coisas bizarras, né? Já foi usado rolha de garrafa com bola de tênis de mesa. E aí, tu trouxe a questão do colégio, da escola e tal. Cara, eu lembro de teve vezes que a gente fez de bolinha de papel. Tênis de mesa com bolinha de papel. Com caderno, ó, tênis de mesa. Aquela enjambração pra gente poder se divertir. Então, cara, o ser humano consegue criar um monte de coisa. A gente se adapta muito A bem. gente se adapta muito bem. Exatamente. Vamos lá, a gente já passou um pouco sobre essa questão da história do nome nome ping-pong, o tênis de mesa e tudo mais, mas a introdução da bolinha, como ela é hoje, a bolinha de celulóide e tudo mais, teve essa padronização a partir dos anos 1890, quando teve toda uma ideia de, tipo, tem muitas pessoas jogando, tem muita gente acompanhando o esporte, então vamos começar a padronizar isso daqui. E aí, depois, então, o esporte começou a dar passos longos para a modernização, para só progredir. E aí, foi na Europa, né, principalmente. É muito interessante a gente pensar nisso, né? A gente sempre traz o esporte do tênis de mesa como um esporte asiático, mas ele cresceu na Europa. E aí, na Europa que surgiu a Federação Internacional de Tênis de Mesa, que é a ITTF, em 1926, e a federação instituiu as regras claras para já naquele ano ter o primeiro mundial também. E nas décadas seguintes a competição foi dominada por europeus. Cara, tu imaginou que teria sido dominado por europeus em algum momento? Eu vou confessar que eu aprendi isso pesquisando sobre para fazer esse episódio. Assim como a gente aprendeu muito com o basquete, com o futebol americano. Quando a gente pesquisa para falar sobre, a gente acaba tendo essa ideia, pelo que a gente vê hoje em dia, como eu falei antes sobre como é praticado, de que sempre foi do jeito que é hoje, né? Mas tanto para como é praticado em relação aos materiais, mas também para quem domina o esporte, isso tem uma variação muito grande em relação ao tempo. E a gente vai ver isso em praticamente todos os esportes, né? Porque à medida que ele vai se desenvolvendo, as pessoas vão aprendendo. Então você que criou esse esporte aqui não deve ter pensado que dá para fazer desse jeito. E aí, ou sei lá, usar essa estratégia, enfim, essas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? E com isso, no início do jogo, era o domínio muito amplo dos criadores, né, dos europeus, mas os asiáticos foram melhorando bastante com o passar do tempo e a gente tem uma grande influência deles também no nosso tênis de mesa, né? Não, exato. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre essa questão de como que os asiáticos se tornaram potência no esporte. Agora, né, seguindo um padrão que a gente sempre seguiu aqui no podcast, vamos explicar como é que funciona o jogo. E aí depois a gente conta as curiosidades, história a sequência do como que se deu, principalmente a centrada dos asiáticos no esporte. Mas vamos lá.
Eu acho que o jogo, acho que dos esportes que a gente já falou aqui, eu acho que esse é o mais fácil de se entender, a princípio. Certamente o futebol americano é o mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o tênis de mesa, acho que o basquete também é fácil de se entender. É que no basquete tu tem as faltas, tem coisas acontecendo. No tênis de mesa, tu tem uma coisa que acontece, que é, vamos lá, passar a bola de um lado pro outro. Passar a bola de um lado pro outro e precisa fazer com que ela bata 2 vezes na mesa do lado do adversário, ou fazer com que ela bata uma vez no lado do adversário e ele não consiga rebater para tua mesa, né? Então, tese é isso. Tem o saque, aí tu tem as regras de que tu não pode esconder o saque, então tu tem que jogar o saque com a palma da mão aberta para cima e a bolinha tá assim aparecendo. Teve, acho que foi o Calderano que na final da Copa do Mundo ou em algum outro jogo, ele tava botando um dedinho assim, e aí, tipo, dava pra ver a bola, mas o adversário tava enchendo o saco, começava a reclamar pro juiz. Catimba, né? Catimba. E aí E aí, tipo, cara, e aí eu não sei porquê, mas eles jogam lá em cima a bolinha. Eu quando tento fazer isso, eu já saco todo errado. É duro tentar ser bom. Mas aí, então, tem o backhand, o forehand. Cara, tem. Pra quem já acompanha aqui há um tempo, sabe que eu gosto de jogar tênis de mesa e eu jogo toda semana numa escola de tênis de mesa que tem aqui em São Paulo. E, cara, é um negócio maluco como eu achava que eu sabia jogar até eu vir pra cá e. Tipo assim, eu já falei aqui várias vezes, acho, mas eu jogo desde. Eu comentei aqui, eu jogava desde os 10 anos, 11 anos com meus pais e tal. E eu achava que eu jogava alguma coisa. Eu achava. Até vir uma criança de 10 anos e me quebrar lá. Eu fiquei tipo, como assim, velho? Quem é esse moleque? Quem é esse guri? E aí, então. Mas é muito interessante que aí tu tem o spin, o backhand, forehand e tudo mais. Tem as formas como cada um joga que. E as peculiaridades que é muito interessante, né? O Calderano a gente vai ver que ele joga, de vez em quando ele solta. Isso eu nunca tinha visto, tá? Primeira vez que eu vejo. Backhand de 2 mãos. No tênis de mesa eu nunca vi. No tênis de mesa, pelo menos, a gente tá acostumado a ver isso no tênis, né? E nem é todo mundo que faz. Mas faz sentido, né? A raquete grande, a bolinha é maior, tem que ter uma força grande pra poder mandar ela de volta. No tênis de mesa, ele você falou sobre essa questão das crianças, né? Acho que é isso que separa a gente que, sei lá, gosta do esporte e tenta praticar o esporte daqueles que vivem pelo esporte. Porque essas pessoas, tipo, que crescem nesse nível de competitividade, elas vão jogar, assim como a gente falou sobre os europeus e os asiáticos, nessa diferença de época de cada um dominar o esporte, eles vão evoluindo muito rápido. Talvez essa questão da catimba mesmo possa ser até uma parte da evolução, né? De, tipo, a pessoa tá ali, tipo, qual que vai ser a diferença do cara pôr um dedo aqui, deixar assim, pra que eu consiga ver o saque dele? Talvez nenhuma, mas a questão do jogo mental pode ser algo que muda muito, tá? Então, é legal isso. E eu jogo tênis de mesa do jeito que o povo chama de caneta. Eu não consigo isso. Tipo assim, Eu jogo na clássica. eu não. Tipo, com a raquete com a mão fechada assim. Eu tentei jogar. Eu tô tentando, na verdade, aprender a jogar assim. Porque eu vejo que é o certo, né? Tipo, é o que o povo geralmente faz. Só que tipo assim, eu acho muito difícil. Porque o que você falou da questão do saque, jogando, tipo assim, como se fosse uma caneta mesmo, segurando ela assim, e fazendo assim. Sim. Tu segura. Como se fosse um garfo, assim. Tu segura como se fosse um talher, assim, às vezes. Com o cabo dela em volta, né? E não segurando ela totalmente. Por incrível que pareça, é uma questão muito de costume isso, né? Parece que eu tenho muito mais controle da bola fazendo isso, só que aparentemente não é, né? Tipo, os caras fazem uns lances, tipo, os caras, tipo, Calderano, esse povo ali, adversários deles, todo mundo do ranking da Federação de Tênis de Mesa, eles fazem parecer que, tipo assim, eles estão controlando literalmente a bolinha. Tipo, eles querem jogar a bolinha lá, eles vão lá e jogam ela naquele canto, naquela pontinha da mesa. Enquanto eu tô jogando, jogo num lado, jogo no outro, jogo no meio, no máximo. Eu já me sinto, beleza, eu tô fazendo aqui, tô aprimorando o meu jogo, mas é uma questão muito de costume, mas eu acredito que o jeito que eles jogam de conseguir fazer esse backhand, forehand, na verdade, backhand é pra cá.
backhand, forehand, colocar o giro na bola, né? É muito melhor quando você tem o domínio dessa técnica de conseguir bater ela, como é feito no tênis mesmo, né? O Sim. tênis, eles têm um monte de nomes para as batidas de topspin, de slice, essas coisas que só são possíveis porque eles conseguem dominar a raquete, né? No tênis de mesa, a raquete sendo muito mais leve, é algo que você tem que ter um domínio muito sutil dela, né? Porque se você fizer um movimento a mais ali, a bolinha vai parar muito longe para ela ser bem leve também. E tem sido cenas engraçadas com os meus amigos quando eu jogo. Eu vou me aprimorar, vou melhorar e a gente vai ficar... Vamos ver como é que a gente chega aí, pra tentar não apanhar de uma criança, pelo menos. Cara, a gente tem que pegar e tem que treinar onde eu treino. E aí a gente pega e participa de um campeonato interno lá, pelo menos, pra gente. Interessante. Porque aí pelo menos Valendo bombom, quem sabe? Não, a gente joga na categoria C ainda, que é a terceira divisão. A gente Aonde se aposta bombom. Exatamente, lá tá valendo bombom. Mas, cara, e aí é muito engraçado isso, porque o negócio de jogar, a gente vai vendo que tem manias e manias jogando, né? Então, por exemplo, eu tinha mania de jogar com no forehand, pegava a raquete, só que em vez de eu pegar e fechar a mão, eu abria os 4 dedos assim, na parte de trás? Na parte de trás jogava meio que aberto assim. Só que isso dá uma instabilidade enorme para quando tu tem que voltar pro backhand. E aí teus dedos estão todos atrás assim, e aí é mínima fração de segundo que tu precisa. Só que ela é essencial para que tu ajuste. Sim. Então eu comecei a ter que... Eu mudei para São Paulo e comecei a jogar num lugar, primeira vez na vida fazendo aula com o professor e tudo mais, né? Senão, fora isso, eu só tinha aprendido a jogar com meus pais. Cara, eu desaprendi a dar forehand. Eu sou muito melhor no backhand do que no forehand. É um negócio bizarro isso. Geralmente as pessoas são melhores no forehand. Não, e tipo assim, eu tô nessa fase justamente de o backhand ser meu ponto fraco, porque como eu jogo assim, não, é impossível fazer assim pra dar um backhand, né? Não posso usar as costas da raquete. Então, eu preciso trazê-la pro meu lado esquerdo e virar a minha mão pra conseguir bater na raquete. Tipo assim, claramente não é um ponto forte isso. Isso é o máximo que eu posso fazer, o mínimo, na verdade, pra conseguir rebater a bolinha e jogar ela pro adversário. Como as pessoas que eu jogo geralmente são do mesmo nível que eu, então a gente tem um jogo. Se eu jogar com gente profissional, talvez nem chegue nessa parte do jogo, porque aí eu vou tomar 11 aces lá e já era. Mas enfim, a gente vai aprendendo. Mas isso é bom, eu gosto desse tipo de oportunidade de poder evoluir com quem realmente sabe, né? E aí entrou um ponto que tu falou agora. Tu não vai tomar 11 aces porque no tênis de mesa a gente tem 2 saques pra cada. Isso prova que eu jogo de uma maneira madura, mas é verdade o que você tá falando. A gente tem 2 saques pra cada e isso é muito bom, porque na real, o que acontece? O cara pode ser muito bom no saque. Se for muito bom no saque, se fosse, tipo, quem ganhou o ponto é quem saca sempre, tá ferrado. Não vai ter jogo, vai ter só trocação, nem trocação, vai ter só saque rolando. Então, é bom que tem 2 saques para cada. A pontuação é até 11. Dependendo do regulamento do campeonato, é melhor de 5 sets ou melhor de 7 sets. Lá em casa a gente sempre fazia melhor de 7 sets. Hein? E aí, o melhor é que, na real, é pra ser justo com a minha mãe. Só valia bombom quando eu ganhava dela de 11-0 num set. Então esse era o critério. Eu tinha que né, fazer 11-0 ali. Cara, e aí chegava no 10-0, minha mãe, a gente é muito engraçado, porque a gente começa a rir quando fica nervoso. Então chegava no 10-0, aí ela começava. Aí eu jogava fraquinho, ela rebatia fraquinho, aí os dois ficavam. E os dois começavam a rir, e geralmente eu errava porque acabava botando na rede, porque eu dizia, não, vamos terminar esse ponto aqui. Não dava certo. Mas a parte boa de ser 2 saques pra cada é que faz com que o jogo tu veja o jogo dos dois. Porque às vezes tu vê, por exemplo, um sacando forte ou sacando bem, beleza, pode ser que eu ganhe os 2 pontos do meu saque, mas aí tu tem a vantagem no próximo. E aí os próximos 2 é tu tentando, talvez nem seja, às vezes pode ser que tu não tenha nenhum interesse de me matar no saque, mas tu vai ter o interesse de fazer com que tenha jogo.
Então tu vai sacar de um efeito diferente que tu sabe que eu vou devolver provavelmente numa cozinhada, como falam, que é tipo atinho assim. Mas aí tu vai matar do outro lado direto. Então tem muita coisa massa em relação a essa questão dos saques, assim, que é a forma de jogar que eu acho incrível. Eu acho isso. Eu preciso lembrar dessa dinâmica também. Mas é basicamente isso. A gente vê muito como a leitura de jogo ela é importante. E isso em todos os esportes que são onde você joga contra alguém, né? Você tem que ler o jogo do adversário quando é a ação do outro. E também ter uma noção do que você vai fazer, de qual provavelmente vai ser a reação do seu adversário. E o que é bem difícil no momento do tênis de mesa mais acirrado, né? Que você tá ali muito rápido, igual você falou, é uma fração de segundos. Então, é algo que eu gosto e eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda. Então, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Isso aí parece uma ideia interessante. Acho que eu vou aprovar, vou seguir, acho que vai dar bom. Não, e tem ainda outro ponto, tu falou que tu joga no modo canetão, que a gente fala, né? É canetão, acho que tem outro nome. Mas uma questão interessante sobre isso é porque se fazem raquetes para quem joga nesse modelo. E ela tem o cabo dela, o cabo de todas normal é redondo, ok? Mas o cabo dessa tem uma elevação um pouco maior onde tu segurar aqui para tu agarrar bem. Então tu consegue fazer de forma mais firme para jogar. Então isso ajuda bastante. Mas uma outra coisa que também acontece é que quando a gente pensa no jogo, nele acontecendo, tem uma regra que ela é muito diferente. Eu acho que tu não vê em nenhum outro esporte, provavelmente. Ou se tu vê, é raridade. Talvez tenha outro parecido com tênis de mesa que realmente também tem isso. Mas, por exemplo, tu não poderia jogar com essa roupa. Triste, porque eu jogo geralmente com ela. Mas, vamos lá. O que acontece, gente? No tênis de mesa, tu não pode jogar de camiseta branca. Isso faz sentido, né? Tipo, a gente sempre vê, nossa, uniformes bonitos, né, do povo. Tipo, os chineses geralmente estão de vermelho, os brasileiros nunca estão de branco, né? Geralmente estão de azul, talvez verde, amarelo. Faz sentido, né? As cores do Brasil. Mas são camisas sempre muito bem estilosas e tal. Mas se a gente parar pra analisar, você nunca viu ninguém jogando de branco, porque eu nunca vi. Exato, exato. E aí por que não pode? Justamente por causa da bolinha. Porque a bolinha é branca. Né? Óbvio que tem campeonatos, mas é muito raro. Eu pelo menos, acho que em todos os campeonatos que eu vejo, eu não vejo o pessoal jogar com a bolinha alaranjada, né? Sempre o pessoal sempre se joga com a bolinha branca. E não se pode jogar com roupa branca justamente por causa disso. Óbvio que se for um campeonato se joga com a bolinha laranja, tu não pode usar roupa no tom laranja. Justamente para que tu não confunda a percepção de quem tá jogando contra ti. Não confunda o adversário. Então, simplesmente não pode. Uma curiosidade da regra aí que é bem diferente. Sobre só mais um ponto sobre os golpes, o spin e tal, as jogadas que se faz. Acho que uma das coisas mais interessantes de que tu tem com relação a isso no esporte é que tu realmente vai estudar o jogador e aí tu diz, ele não gosta que eu dê o saque por baixo. Ele não gosta que eu dê a cozinhada, ele não gosta que eu faça tal coisa. Tu vai variando isso na hora ali, às vezes. E tu vai confundindo o cara. Às vezes batendo de back com um efeito pra fora, batendo de back com efeito pra dentro. E aí, é um jogo maluco. Porque tu te dá o direito de, em um ali, uma disputa de ponto, tu variar. Se teve, né, uma disputa de ponto em que cada um bateu 5 vezes na bola, pode fazer 5 coisas diferentes. Óbvio que a física não permite que tu faça qualquer coisa e dê certo, né? E ainda mais que a gente tava falando das raquetes, tem uma outra coisa. Tem a raquete, inclusive a Letícia Lacerda, que ela é agora a terceira do ranking mundial paralímpico, e que ela esteve aqui no podcast já, mas ela é pineira, que fala. Pineira é uma raquete que ela tem uns gruminhos, uns pontinhos, umas bolinhas na borracha da raquete,
que ela varia o efeito que dá. Jogar contra esse tipo de gente é diabólico. eu já brinquei com ela, pô, mas não é coisa boa quem mexe com esse tipo de tecnologia. Ela, não, pô, perdoa nós pineiros, porque realmente é muito doido. Eu já treinei jogando contra esse tipo de raquete, tu tem que variar sempre a forma como tu joga. É tipo, com raquete borracha normal, tu vai bater forehand na próxima. Não, com essa tu tem que bater mais por baixo. Tu tem que fazer o top spin. Então, cara, é muito doido. É muito doido. Mas, antes da gente seguir para a próxima parte, falar um pouco sobre como o esporte chegou na China e como que... Eu falo da China, mas o continente é asiático, mas a China é o principal país, né, que tem o esporte hoje. Uma pausa rápida aqui na nossa conversa sobre tênis de mesa, justamente para falar que o podcast é algo independente que a gente faz, para falar dos mais diversos esportes, porque a gente gosta dos mais diversos esportes. Achei um outro maluco que gosta também, então a gente tem que aproveitar, né? E, bom, sigam o podcast nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, que esporte é esse? E lá vai ter cortes sempre, né? No Instagram, principalmente. Eu preciso melhorar nos outros, mas no Instagram, principalmente, os cortes sempre estão chegando lá, né? E aí, vocês acompanhando, dando views, já ajuda a gente a manter o projeto. E, além disso, também temos o nosso programa de financiamento coletivo lá na Aurelo. Cheguem lá, escutem por lá também. A Aurelo é uma agregadora de podcast brasileira que agrega aí alguns dos maiores podcasts do Brasil. E lá pode apoiar por R$5, 5 pila, já ajuda a gente aí a tocar o projeto, para que a gente siga aí por muito mais tempo, trazendo quadros novos, trazendo coisas novas, e a gente a gente vai mais pra frente criar várias coisas para chamar vocês para isso, e além disso também, para que o projeto dure o máximo de tempo possível. A gente quer estar aqui nas Olimpíadas falando dos Jogos Olímpicos, a gente quer estar aqui trazendo o máximo de coisas possível. Vão lá, curtam, compartilhem e vão voltar a falar aí de tênis de mesa. Vamos lá então. Alex, me diga uma coisa. Se eu tivesse te dito que o esporte surgiu na China, tu não iria achar maluco. Eu acreditaria, com certeza. Acreditaria com certeza, seria muito compreensível, inclusive, da tua parte. Maluco seria se eu falasse que cresceu na Inglaterra, que surgiu na Inglaterra. Eu achei que eu estava sendo enganado pela tecnologia quando eu pesquisei a história do esporte e me contaram isso, porque eu tinha ouvido outras histórias já, mas onde é que eu ia chegar? Agora a gente vai falar como é que ele chegou como é que ele chegou na China, chegou na Ásia, né, e tudo mais. Então, o esporte, ele trazendo até antes de chegar o tênis de mesa lá, tá? É muito importante a gente notar que a China é um país milenário, é um país que já tem muito tempo, né? Já tem muita gente lá. E aí, já se tinha a tradição de jogos com raquete semelhante ao tênis de mesa. Jogos como o Jiangzi, que era chutando o volante, na verdade, que as pessoas chutavam, rebatiam o volante, que é algo parecido com o que a gente tem do badminton. E o Gong Fu, não é Kung Fu, é o Gong Fu, que era um uso de raquetes de madeiras. E já eram praticados na China há séculos. E a presença desses jogos tradicionais provavelmente aí facilitou com que chegasse, com que se promovesse, fosse algo natural de se crescer na cultura chinesa. E aí, com a evolução da tecnologia, as raquetes ganharam uma cobertura aí de esponja também. E lá na China isso facilitou bastante, porque eles já tinham essa prática de outros esportes com raquete. E aí, então, de outros esportes que tinham as coisas de rebater, né? E aí, principalmente, eu comentei, tinha o badminton, isso que foi um antecessor, talvez, do badminton. Então, eles os chineses gostam de esportes com raquete, no final das contas. E aí, então, a gente tem aí o esporte crescendo bastante, principalmente por causa dessa história antiga,
Eu sempre tinha ouvido que o esporte tinha sido criado na Índia, porque os colonizadores ingleses chegaram na Índia e na Índia chovia muito. Talvez tenha essa parte também, mas pelo que a gente viu, não é apenas isso. Mas na China se tornou potência, algo muito forte. Tu já viu como é que eles jogam na China, que tem na rua? Cara, eu acho que não, hein? Mas, tipo, uma coisa que. Falando primeiro sobre essa parte da Índia, sobre essa história, já tinha ouvido sobre ela também. O que eu achava quando eu era criança, na verdade, é que o esporte era, tipo, se chamava ping-pong por alguma questão de alguma palavra que pudesse ter vindo do mandarim, alguma coisa assim. Eu imaginava isso, mas depois eu descobri que não, né? Com essa história do. Que é muito mais comercial do que parece. E na questão da Índia, como foram os colonizadores ingleses que foram até lá, imagino que eram pessoas que já tinham desenvolvido o tênis de mesa, ajudado a desenvolver ou participavam disso na Inglaterra, né? Nessa época de colonização. Ou melhor, antes de chegarem até a Índia e então colonizarem o lugar. Mas como que funciona? Como que é que eles jogam na rua lá na Índia? Não é nem na Índia, na Na verdade, Índia na não, desculpa, China na China, mesmo. na China. Na China, eles. Se tem mesas de tênis de mesa na rua, e como se tivesse, como se fosse quadras de futebol. E aí as mesas estão lá e tem dos vários materiais e tudo mais. Mas eu já vi, né, representado em filmes principalmente, mas eu não imagino, eu sei que não foge disso. De ter as mesas e ter pedras servindo de rede. Tipo, uma rede fixa mesmo. Fixa, vai ficar ali, são pedras. E é bom porque no quesito treino, técnica de jogo, tu sempre vai te preocupar em não posso deixar bater na rede de jeito nenhum, porque se bate ali, dificilmente ela vai amortecer e cair próxima, né? E tu vai fazer o ponto. Aí, tipo, bateu ali, tu te ferrou, tu vai perder o ponto. Então, tem isso, além disso, de que tem também as mesas de maneira normal, né? De maneira. Eu não fui pra China, quero ir para poder vivenciar isso, mas tem alguns mesatenistas que eu acompanho, e eles falando que, tipo, pô, eles mostrando que o pessoal na rua jogando, e tipo, tipo o pessoal fazendo fila pra jogar, e é isso, vai até 10, eu acho, não sei. Vai até o número X, acabou o jogo, troca e tal. Então é bem interessante essa coisa da cultura do esporte, né? É a cultura do esporte. A gente aqui no futebol tem a cultura do esporte ser, aqui no Brasil, né? Tem a cultura do esporte ser o futebol, e lá na China se tem ser o tênis de mesa, o badminton. Uma coisa muito interessante, inclusive, é que a gente falou de como que o esporte ele é desenvolvido na China e ele é algo forte pra caramba, de que, uma curiosidade, até a superioridade é tanta da China no esporte, aí, principalmente no feminino, que a Angélica Rosiano Aldenstein, que é romena, foi a última não asiática a vencer o Campeonato Mundial Feminino Individual, em 1955. Nem minha mãe era nascida. 70 anos atrás, nem meus pais eram nascidos. A gente vê aí o quanto tem como a cultura do esporte faz diferença. A cultura do esporte faz tanta diferença lá para os chineses, e é um orgulho nacional tão grande, que vocês, né, se vocês acompanharam aí ultimamente, o nosso Hugo Calderano foi campeão da Copa do Mundo esse ano. Cara, foi um feito incrível. Infelizmente o brasileiro não acompanha tanto, mas deu um boom, foi algo incrível. Na China, sabem como é que foi repercutido isso? Eles pediram a demissão do presidente da Federação Chinesa de Tênis de Mesa. Cara, isso é um negócio absurdo. Isso é um negócio muito louco a gente pensar, pô, esse esporte que pra nós é algo tão nichado às vezes, principalmente locais que tem comunidades asiáticas, nipo-brasileiras, né, principalmente japonesas. A gente tá aqui em São Paulo, que em São Paulo tem muita gente descendente japonesa, que o bairro que a gente tá é um bairro perto da Liberdade, inclusive. Aqui é uma região que tem bastante clubes de tênis de mesa. Mas a gente vê em outras partes do país, não tem tanto. E aí tu vê que o país
As pessoas vão pra rua protestar, pedir, vão pichar o muro do CT por causa do tênis de mesa, é algo fascinante, algo muito louco. Eu tô com a camiseta de futebol, pra quem tá assistindo, pra quem não tá, eu tô descrevendo. Parece uma dimensão paralela até. Pensar que isso tudo acontece com essa seriedade toda que pra gente, você falou sobre o bairro aqui. Eu viajei um tanto pra poder chegar aqui, saí da Zona Leste pra vir pra Zona Sul. É engraçado porque, tipo, dentro da própria cidade já tem essas diferenças. É muito mais comum ver as pessoas praticando qualquer outro esporte, na verdade, do que esses esportes que são de raquete aqui em São Paulo, né? Na maioria dos casos. E falando principalmente nas partes periféricas. Você não vê esse tanto de gente que pratica tênis de mesa como uma, sei lá, a principal modalidade que pratica, né? Na onde eu moro, por exemplo, todo mundo joga alguma coisa entre futebol e basquete. Quem joga vôlei é mais raro, não é, tipo assim, não tem tantos aqueles grupos que se reúnem pra jogar vôlei. Tem alguns grupos que se reúnem pra jogar basquete. De futebol não preciso nem falar, né? Não precisa nem reunir grupo. Não. Tu brota numa quadra de futebol e aí começa a brotar gente também. É tipo isso, tipo, a gente não precisa nem elaborar. Quer dizer, hoje em dia depende, mas na época da adolescência, é tipo assim, se você tem uma bola, você vai jogar. Você não precisa chamar ninguém. Brota num lugar que vai ter uma quadra lá, talvez tenha gente lá na quadra sem bola, só esperando pra quem vai ser o primeiro que vai chegar com a bola. E chega alguém lá e não precisa nem ser conhecido, só vai lá, se reúne e joga. Mas é incrível pensar que lá eles têm essa cultura que a gente tem aqui, só que pro tênis de mesa, né? E com a seriedade tão grande do ponto do presidente ter pedido demissão da federação, enquanto a gente, com o Hugo Calderano, começou a. Não que seja algo que todo mundo, né? Eu tenho certeza que muita gente já acompanhava o tênis de mesa desde antes, né? A gente vai falar um pouco sobre alguns nomes do tênis de mesa, mas para as pessoas que vivem assim no meu redor, eu tenho certeza que começaram a acompanhar Hugo Calderano depois do que aconteceu em Paris. E depois de ver que, caramba, esse cara é bom e ele é diferente, e talvez a gente tenha um poente aí do esporte. E também, graças também à cobertura que começou a ser expandida, né? Falando questão de transmissão, né? Passou-se a transmitir mais o tênis de mesa, tanto para o Hugo Calderano, para Bruno Alexandre também, que foi um caso muito interessante das Olimpíadas também em Paris. É algo que as pessoas começaram a acompanhar mais por conta disso. E a gente já falou isso no episódio sobre o basquete. E qual seria a saída para que as pessoas começassem a investir no basquete de verdade? Às vezes é algo como esse, é ter o sucesso, né? De ter um sucesso que as pessoas vão e acompanham. Felizmente é um sucesso que veio numa época onde a gente tem muito acesso à informação, muitas pessoas se interessam e buscam, procuram sobre, e também passam a praticar, ou pelo menos a acompanhar mais, né? Então a gente está falando sobre a evolução da prática, a evolução do esporte em si, e também de evoluir no nível de que a gente pratica, né? E isso tudo é causado porque a gente vê um exemplo lá que com certeza pratica muito. O Calderano é um viciado em tênis de mesa, ele é um robô, as pessoas falam. Mas é um cara muito dedicado e que é o espelho para muita gente que tá começando e tá buscando o seu espaço dentro dessa modalidade, e mais do que só buscando espaço, mostrando que é possível alcançar esse degrau tão alto. E o que ele fez depois das Olimpíadas já, né, nesse ano, foi algo incrível também, de poder ter esse êxito de vencer o campeão mundial na casa do campeão mundial. E claro que para eles foi uma catástrofe, sinto muito, mas pra gente é uma alegria muito grande poder ver esse sucesso. Eu tava até comentando pro André aqui sobre algo que foi falado numa das aulas da faculdade, e para você ver que isso chegou a ser pauta de uma aula de faculdade, né? De que esse feito é algo muito grande e de que as pessoas elas podem enxergar os outros esportes de uma maneira maior do que só o que a gente tem como o futebol aqui no Brasil, né? E além disso, outro ponto interessante sobre essa vitória do Calderano sobre o chinês, deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu gosto de nomes difíceis e eu peguei a notícia aqui falando da vitória dele no Campeonato Mundial. Calma, né? Eu acho essa. Aqui, rapidinho, tinha aqui embaixo. Aqui. Shidong foi o campeão, o então campeão que foi derrotado pelo Calderano. O Calderano venceu por 4-1 e se tornou então campeão mundial na casa
dos campeões mundiais contra o campeão do mundo. Não, calma, ele ganhou do campeão do mundo. Mas então, o ponto que eu ia chegar, mais importante do que o nome do Lee Shindong, é que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não foi a primeira vez que um brasileiro ganhou no tênis de mesa lá na casa dos que a gente acha, que considera como os principais jogadores de tênis de mesa do mundo. Na China, já aconteceu isso antes com o saudoso Biriba. Achei que você ia falar. Não, então, mas eu até tava procurando a matéria que tava falando justamente sobre o Biriba, né? Quem é Biriba, pra quem tá perdido aqui? Não é o cachorro, o mascote do Botafogo. O Biriba, que também é, mas não é desse que eu tô falando. O Biraci Rodrigues Costa é o nome dele, e ele foi o primeiro grande nome do tênis de mesa brasileiro. E ele foi, deixa eu ver aqui certinho, ele faleceu faz um mês, nós estamos gravando isso em outubro. Ele faleceu no final do mês de setembro. De 2025. Isso, estamos em 2025, perdão. Deixa eu só confirmar aqui as informações. Sim, enquanto ele tinha 15 anos de idade, ele foi... teve um capítulo interessante porque ele foi justamente quando ele eliminou o chinês Hong Guotang, 12 de abril de 1961. É um feito que já tem muitos anos, mais de 60 anos, e é incrível como eu pelo menos, não fazia ideia disso até o Calderano vencer o Li Shidong lá em Pequim, porque aí então foi se comentado sobre isso, e aí então eu aprendi sobre a história do Biriba e entendi que não foi a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Esse feito foi quando ele era muito jovem também, e um pouco antes disso, alguns anos antes, ele tinha feito parte de uma capa da Gazeta Ilustrada, que é uma revista esportiva da época, onde ele saiu como grande nome do esporte brasileiro. Do lado dele tinham duas pessoas que acho que o povo conhece por aí. Uma delas é Maria Esther Bueno, gigantesca no tênis, e o outro deles é simplesmente o Pelé. Simplesmente o Pelé. Não, foi uma criança bem feliz nessa foto. Com certeza. E, tipo, mais do que só ter aparecido naquela época como um menino que joga aí tênis de mesa, vamos ver até onde vai esse menino. Ele deve ter sido, para muitas pessoas, um exemplo. E aí, então, a gente, por conta disso, ouviu falar de muitos outros nomes ao longo do tempo, né? Mas é legal pensar que, também como a gente falou do basquete, né? O basquete teve êxitos muito grandes, do basquete brasileiro, né? Que as pessoas lembram e tal, mas não comemoram, não celebram, ou principalmente não investem para que isso se repita. E felizmente com o Calderano ele se repetiu. É algo muito grande de que a gente vai conseguir se lembrar por muito tempo, né? Mais importante do que só se lembrar, que sirva de inspiração para que muitas outras pessoas possam repetir esse feito, né? Que a gente ganhe dos chineses lá de novo e que os chineses, infelizmente, percam seus empregos, brincadeira, mas para que eles, de verdade, os brasileiros, eles sejam movidos por conta disso. E a gente já tem muitos exemplos, como você falou da Letícia, né? Do tênis de mesa paralímpico, como a Bruna Alexandre também, que fez parte do tênis de mesa no time do Brasil nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, e é algo que é surreal. A gente não deixa essas coisas passarem pelos nossos olhos, mas é algo que faz com que o tênis de mesa seja muito grande para o Brasil e que possa se tornar ainda maior. Mas é isso aí, é muito interessante, cara, que tu falou sobre essas curiosidades que a gente tem. Eu fui conhecer essa história do Biriba agora, depois do falecimento dele. Felizmente, não é algo que eu conhecia também. Muito mesmo já tendo feito o episódio, não foi algo que apareceu pra mim. Não. Então, uma pena que a gente só foi conhecer agora. E querendo ou não, ele teve depois tirou foto com o Pelé e com a Maria Esther Bueno. Eu queria ter visto a Maria Esther Bueno jogar tênis, queria ter visto o Pelé jogar futebol e queria ter visto ele ter jogado tênis de mesa, com certeza. Mas, vocês estão vendo agora, a gente tem uma iluminação um pouquinho diferente. A gente chegou pra gravar no início da tarde e ficamos enrolando, conversando, trocando uma ideia. E aí o tempo foi passando, né? E aí a luz natural deixa de existir depois de certo tempo. Então agora a gente teve que mudar um pouco. E ficou legalzinho até. Só falando um pouco sobre a entrada do esporte nas Olimpíadas, é um ponto muito interessante, tá? De que o esporte entrou nas Olimpíadas primeiro, teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, do COI, só em 1977. Cara, muito tempo depois do esporte ter sido criado. E depois do Biriba ter ganho do campeão mundial.
4 anos mais tarde, só que o tênis de mesa foi aceito no programa das Olimpíadas. Então ele foi reconhecido primeiramente e depois foi aceito no programa das Olimpíadas. E aí, apenas 7 anos depois, que a estreia ocorreu nos Jogos de Seul. Conveniente, né? Foi no país asiático, na Coreia do Sul. 1988. E das 12 medalhas distribuídas naquela edição, 9 ficaram com atletas asiáticos. A China dominou a disputa entre as mulheres, levando ouro, prata e bronze. No masculino, a Coreia do Sul, jogando em casa, ficou com ouro e prata, enquanto o sueco Erik Lidt faturou o bronze. E nas duplas, a China foi ouro, Iugoslávia, prata e Coreia do Sul, bronze entre os homens. Já entre as mulheres, as coreanas conquistaram a medalha de ouro, a China terminou com a prata e a Iugoslávia com bronze. Então a gente vê aí pouca variação padrão, né? Mas é muito interessante que isso, que infelizmente não mudou muito. Os países seguem aí firmes e fortes. E, inclusive a Suécia, né? A Suécia que tem o Moregard, que foi aquele sueco chato pra caramba, que ganhou do Calderano na semifinal das últimas Olimpíadas. E aí perdeu na final depois, mas eu fiquei com muita raiva dele. Depois eu peguei até uma leve simpatia. Ele parece ser legalzinho. Mas, e aí, depois disso, a gente tem uma história muito longa aí do esporte, questão mundial, no Brasil. A gente já comentou aí que o Brasil tem uma presença muito grande no tênis de mesa por causa... E aí, óbvio que tem pessoas que não são descendentes asiáticos que jogam tênis de mesa. Não é uma regra, não é algo que... Não é algo discriminatório para quem não é descendente asiático, tem ascendência asiática. Mas é algo que acontece porque o Brasil tem a segunda maior colônia japonesa fora do Japão. Segundo maior número de pessoas dos japoneses. E aí isso faz uma diferença, né? Tem uma influência direta nisso. E aí, então, o Brasil, ele, embora não tenha sido uma potência mundial até pouco tempo atrás, ele sempre teve presença em vários torneios. Então, se a gente pegar aí o que aconteceu nos últimos anos, a gente pensa, não, o Calderano tá aí, quer dizer que teve muita história sempre. Cara, o máximo que o Brasil tinha chego tinha sido... Vamos lá, só revendo aqui, ó. O máximo que o Brasil tinha ido longe nas Olimpíadas, a melhor campanha tinha sido oitavas de final, né? Oitavas de final das Olimpíadas. O Brasil não e tinha sido com o Goiama, foi o primeiro a alcançar essa marca em 1996 e posteriormente ele foi igualado pelo Calderano, Rio 2016 e pelo Gustavo Tsuboi, Tóquio em 2021. Então a gente vê que não foi algo que foi crescendo aos poucos, né? O Calderano está figurando aí entre os principais desde 2016 que ele participa das Olimpíadas. Então, gigante demais. E aí tem uma outra curiosidade que para mim é fascinante, descobri hoje inclusive, que o Hugo Calderano, que, vamos lá, primeiro é que tem alemão de 16, 17, 18 anos, tem chinês de 16 anos no top 10 do ranking mundial, tá? E eu pensava, esses caras... Surpresa, total. Só que aí eu vendo que a curiosidade que o Calderano tá no top 10 do ranking mundial desde 2018. E ele tinha 22 anos. Já era velho. Então, tipo, na real, ele era novo também. Eu considero isso novo. Pra gente é novo. Mas, mas eu não sou tão velho assim, cara. Não, eu também não. Mas, tipo assim, eu quando tinha 22, não faz muito tempo, eu me sentia muito novo. Você é louco? Eu ainda me sinto muito novo, ainda não tenho 30. Por mais que muita gente ache, eu não fiz a barba hoje. Pra quem tá vendo aqui, eu peço até desculpa. Enfim, não ia falar disso. Eu ia falar que
o Calderano foi o primeiro brasileiro a entrar no top 10, né? Quando eu era criança, na época que eu jogava tênis de mesa na escola, via escrito nas mesas Hugo Oyama, as mesas de tênis de mesa. Então, isso pra mim se tornou um sinônimo. Tênis de mesa, Oyama. Tênis de mesa, Oyama. Quem é o nome? Oyama. Eu só ouvia falar do Hugo Oyama. Mas, sinceramente, tipo, fora saber que ele era muito famoso por conta do tênis de mesa, eu não tinha noção dos feitos, né? E levar o Brasil até onde ele levou é algo muito grande mesmo, porque só com o Tsuboi e o Calderano isso foi se repetir depois dele. Com o Calderano, ele conseguiu ultrapassar, né? E conseguiu chegar até a semifinal, né? Até as quartas de final, perdão. E você falou Não, que... e agora, na verdade, pegando isso foi o melhor até 2021. 2024, Paris, o Hugo Calderano foi pra semifinal. Ah, sim. Infelizmente, e foi muito sofrido, assim, porque ele foi até ele na semifinal, acho que foi contra o Moregat, ele pegou teve que ele poderia ter fechado e ele tomou 6 pontos seguidos e perdeu. E aí ele ficou batendo nessa trave e foi muito louco porque quando ele tomou essa virada, eu acho que ele não estava prevendo, eu não lembro certo, mas ainda teve jogo depois disso, teve outros sets e deu para ver que ele já não, que ele já tinha abalado, já tava assim, ó, sentiu pra caramba. E aí quando teve o jogo da decisão pela medalha de bronze, eu queria acreditar que ele ia ganhar, mas tava muito difícil porque parecia que ele tava e aconteceu a mesma situação do jogo anterior, aconteceu de novo na decisão pela medalha de bronze. Então foi um negócio bizarro, assim, e aí tu vê, tipo, pô, cara, como é que chegamos nisso daqui, né? Como é que isso aconteceu? Então, realmente foi um aprendizado para ele muito forte. E aí ver ele ser campeão da Copa do Mundo, né? Porque uma coisa interessante sobre o tênis de mesa é que tem Campeonato Mundial e tem Copa do Mundo. São dois torneios diferentes. Dizem que o Campeonato Mundial ele é um pouco mais relevante que a Copa do Mundo por causa da questão de pontuação que dá no ranking. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eles valorizam, se eles não valorizassem, os chineses não iam querer a cabeça do presidente da federação. Mas, e aí entra um ponto que deu pra ver ele descarregando todo aquele emocional naquele jogo. Eu tô embargando a voz pra falar porque foi emocionante ver aquilo. Eu lembro que foi num domingo, 10 e pouco da manhã. Quase horário de ir pra igreja. Mas eu tava no YouTube vendo porque realmente foi um momento que a gente pensa, cara, isso é histórico. Isso é marcante pra esse atleta. É marcante. Eu que gosto de esporte, se eu não me emocionar com isso, eu não gosto do esporte, do tênis de mesa. Foi um momento que ele se joga no chão e comemora e chora, e tu vê, cara, ano atrás, sei lá, quase ano atrás, ele tinha perdido o emocional dele por causa da situação do jogo. E agora ele conseguiu finalmente conquistar, mostrar que ele. Né, e o brasileiro, e é uma droga isso. O brasileiro, ele consegue ser muito chato com os do próprio país. Então, há muitas críticas e críticas de quem não acompanha o esporte, a maioria das vezes. Chega na hora. Cara, vai te ferrar. Tu não sabe o que é viver do esporte, de um esporte desse patamar, né, no Brasil. E aí os caras. E eu dizia, cara, não é pipoqueiro. O cara faz parte do jogo. É isso, na verdade. Sempre que alguém chama alguém de pipoqueiro, eu fico vendo. Isso acontece, alguém vai ganhar, alguém vai perder. E o Calderano, o que ele fez foi incrível. Foi simplesmente incrível, né? Venceu o Lin Chidong. E foi 4-1, então não deu margem pra. Foi 4-1 ou 4-0, não lembro. Mas não deu margem pra dizer, não, ele podia. Não, ele dominou. Ele dominou o jogo. Foi em Macau ainda, na China. Tem coisas. Tem algo muito especial em a gente em ter visto o esporte quando era criança e não ver, na verdade, porque não se tinha esse acesso. Ter visto no sentido de esperar as Olimpíadas acontecerem e ver, o Ugoyama caiu nas oitavas de final, o Ugoyama caiu nas quartas de final, Gustavo Tsuboi isso. E aí, alguns anos depois, ter o Hugo Calderano. E vamos lá, vamos dar um nome para as pessoas que também merecem, a Bruna Takahashi.
todo mundo fala, cara, mas ela não chega lá, ela não. Cara, ela é 20ª, top 25. Não sei exatamente como está nesse momento, mas top 25 ou top 30 ela é do mundo. E não tem muito o que fazer, são sempre praticamente os mesmos que ganham. E ela tá muito bem. Ela fazendo dupla agora com o Calderano é algo fascinante, porque os dois estão crescendo. Primeiro o campeonato de dupla que eles fizeram, eles perderam pra Julia Takahashi e o Guilherme Teodoro. Ou seja, quem, não sei se você sabe, mas a Bruna Takahashi e o Hugo Calderano são um casal, eles são namorados. Imagina a mesa de jantar depois deles terem perdido pra Julia, que é a mais nova, que é a mais zoeira ali do rolê. Tem uma foto icônica que é o Hugo Calderano e a Bruna Takahashi no pódio desse Pan-Americano de tênis de mesa do ano passado, em que tá o Hugo Calderano com uma cara de estou cansado, com o cabelo todo em pé, a Bruna Takahashi com uma cara séria, e a Júlia do lado no pódio, assim, de número 1, sorrindo, assim. E aí agora, eles estão muito bem como duplas, porque... E aí todo mundo disse, não, mas eles... Pô, como é que eles... Jogar dupla e jogar individual é muito diferente. Eu jogava em casa, eu e meu irmão, contra nossos pais. E aí a gente apostava também. E aí, tipo, é uma dinâmica diferente. Tu tem que saber como te posicionar, tem que saber que tu não pode ficar... É completamente diferente o jogo. E aí muita gente julgava, não, mas pra que eles vão fazer isso? Pra fazer graça e tal. E eu não sabia o quanto eles iam persistir nisso. Estão persistindo e já chegaram em final, já chegaram em semifinal de etapa do ITTF, do lado do TT. Então, a gente tem aí não só o Calderano e a Bruna Takahashi como bons nomes para 2028 no individual, mas também duplas. E aí, dá os nomes aí: Julia Takahashi, Guilherme Teodoro, Vitorishi, Vitória Strasbourg e Laura Watanabe são atletas que vêm forte para 2028. Lembrando que se tem torneio de duplas, torneio de simples, né, o individual. Simples a gente fala no tênis, né? Tem individual. Tem aí a duplas masculino, duplas feminino, duplas mistas e tem torneio de equipes. Que, se eu não me engano, o próximo agora nesse ciclo foi aprovado que vai ser no torneio de equipes, vai ser misto, não e não só o masculino ou só o feminino. Então, cara, a gente tem a melhor época, a melhor geração. E principalmente tu falou, pô, nunca teve tão bem, com tanto acesso, e isso é incrível. Um agradecimento enorme à Casé TV. Se quiser, inclusive, chamar a gente pra conversar aí. Sou suspeito pra falar. Amigão do Casé. Mas eu digo do agradecimento porque é a oportunidade que pessoas da periferia, pessoas que... qualquer lugar, qualquer pessoa tem de assistir o tênis de mesa. E não precisa nem ser pessoas que são carentes, que são de comunidades humildes, sabe? É tipo, eu sempre quis assistir. Não tinha. Não tinha. Não é que não passava, não tinha onde assistir. Tipo, beleza, não tem na TV aberta. Não, tipo, não tem lugar nenhum. É tipo. É tipo isso, não tem onde assistir. E aí agora tá mais democratizado. Tá no YouTube. Tá de graça. Vocês podem rever jogos. E isso é muito massa. Isso é muito massa. Faz com que a gente possa ter um contato maior com o esporte. E além disso, né, eu já ia esquecer de falar, mas eu tenho muito carinho, e vocês sabem disso, pelo esporte paralímpico. E no tênis de mesa paralímpico o Brasil domina. Tênis de mesa paralímpico não pegou medalha de ouro, mas pegou medalha de bronze na dupla masculina, na dupla mista, na dupla feminina. Né, a Bruna Alexandre pegou 2 medalhas de bronze. Né, tu citou que a Bruna Alexandre participou das Olimpíadas e Paralimpíadas. Ela foi a primeira atleta brasileira a participar das duas na mesma edição. Então ela curtiu 2 meses seguidos em Paris, hein? E ela participou do equipes do feminino. Então, e infelizmente, diversas questões, ela não vai mais participar do Olímpico, só do Paralímpico agora. Mas é um negócio muito, muito massa de se pensar que a gente tem nomes, né? A gente comentou mais cedo, a própria Letícia Lacerda, que esteve aqui no podcast, a meta dela é chegar a top 10
do ranking mundial, quando ela falou com a gente início do ano. E... Início do ano? Passado, início do ano. Foi início desse ano. E agora ela é 3 do mundo. Então, cara, e ela foi campeã. Teve o torneio internacional aqui em São Paulo. Semana passada. 10 dias atrás, na verdade. E ela foi campeã. E vocês que são de qualquer lugar que sejam, mas principalmente de São Paulo, que tem um centro paralímpico, centro de treinamento paralímpico, levem seus filhos que com deficiência para jogar tênis de mesa, seja a deficiência que for. Tem classes para cadeirante, tem classes para pessoas com mobilidade reduzida nas pernas, com mobilidade reduzida nos braços, pessoas que não têm os braços. Tem pessoas que jogam tênis de mesa no Paralímpico que não tem nenhum dos braços. Joga com a boca. Levanta a bolinha com o pé e joga com a boca. E é isso. O esporte está crescendo de uma maneira que eu acho apaixonante. Eu já fui várias vezes e até te convido, Alex, você ir junto comigo em algum momento, pra gente pra ir no centro de treinamento paralímpico e ver o tênis de mesa. Porque tu vê várias classes jogando ao mesmo tempo e beleza, a gente sabe que é o mesmo esporte. Mas é muito interessante que cada um tem suas peculiaridades. Se tem tal classe, vai jogar de tal jeito. Então, parabéns ao Comitê Paralímpico também por ter essa força que e aos atletas que eu já citei aí. E o Brasil vem por muito mais aí para conseguir muito mais coisas, seja no Olímpico, seja no Paralímpico. Alex, quer deixar um recado final aí? Só um agradecimento muito grande por essa oportunidade, porque antes de falar sobre isso, tem um amigo, colega de classe na faculdade, o nome dele é Vinícius Pereira. Se você estiver ouvindo ou assistindo, é você mesmo, professor. Ele trabalhou numa associação que ficava dentro do Centro Paralímpico, então nas aulas ele falava sempre muito sobre isso, sobre a importância da inclusão. Cara, é realmente algo muito importante. Então, isso que o Andrei falou, eu reforço de que realmente é algo que nós podemos fazer para que as crianças e todas as pessoas, na verdade, que são pessoas com deficiência, façam parte do esporte independentemente da condição que tenham. E isso serve para quem é pessoa com deficiência e para quem não é pessoa com deficiência. Então, todas as pessoas elas têm oportunidades e felizmente com essa visibilidade as oportunidades também aparecem mais para que as pessoas de diferentes situações, diferentes tipos de condições, elas consigam fazer parte disso. Então esse senso de pertencimento, que é o que a gente tanto falou no episódio do basquete, né, também sobre se sentir parte daquilo e por se sentir parte consumir e apoiar mais, é algo que é mais possível por conta disso também. Só reforçar isso dessa maneira. Mas, de maneira geral, eu queria muito agradecer por tudo que a gente tem feito aqui, principalmente por estar aqui hoje presencialmente. É uma edição um pouco diferente, tá? Vocês viram que a gente ia gravar com outros materiais e não deu certo. E aí a gente apelou para o microfone único. Espero que o áudio esteja bom para todo mundo. A gente está gritando o máximo que a gente consegue, estando muito perto um do outro, sem afetar a audição de ninguém. É isso. E, tipo, eu não costumo falar muito alto. Narro jogos, né? Então, às vezes eu grito, mas no momento mais específico. Acho que eu tô aprendendo, na verdade, muito com isso também. E acho que foi um bom exercício, então tá tudo certo. Mas pra vocês que estão acompanhando, espero que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado. E, cara, continuem acompanhando os mais diversos esportes e continuem praticando também, se vocês puderem. E se vocês tiverem alguma experiência engraçada com tênis de mesa também, não deixem de comentar, mandem pra gente, a gente vai gostar muito de poder acompanhar. A gente gosta muito, pelo menos eu, né? Eu imagino que você também. A gente gosta muito de receber os comentários que vocês mandam. Algumas pessoas têm me mandado mensagens falando, cara, legal, ouvi o podcast lá, e eu tô aqui, esse é o terceiro episódio que eu participo só. Então, com certeza, com vários outros episódios que o podcast já tem, vocês puderam aprender muito sobre quais esportes são esses e a gente vai continuar aqui para continuar falando sobre os mais diversos esportes e tem sido um prazer. Então, muito obrigado, tamo junto, meu mano. E é isso aí, mano. Tamo junto, cara. Não deixem de seguir o podcast no @QueSpotesPod, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais aí. Eu tô falhando no TikTok, mas eu tenho que postar lá os cortes. Melhoraremos. Vão lá, sigam, compartilhem com a galera. A gente não é só um podcast para citar estatísticas, é um podcast
para incentivar as pessoas a curtirem os mais diversos esportes e conhecerem. Então, o convite do final de cada episódio sempre é o mesmo. Se vocês gostaram de saber um pouco sobre tênis de mesa, procurem, joguem no navegador aí da internet de vocês, perguntando onde é que eu posso jogar tênis de mesa na minha cidade. E se não tiver na tua cidade, seja o primeiro a jogar. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima. Falou!